O que foi encontrado abaixo dessas cidades antigas é tão grande que obrigou arqueólogos a repensarem tudo o que sabiam. Seja bem-vindo aos Segredos da Terra, o canal onde descobertas reais revelam mistérios que desafiam a ciência e a história. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você acha dessas descobertas. Tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde. Nas profundezas do Oriente Médio, sob as ruínas de cidades que prosperaram há milênios, uma nova fronteira da exploração arqueológica está sendo revelada. Não estamos falando de simples túmulos ou adegas, mas de complexos subterrâneos colossais, cidades inteiras escondidas sob a terra, que se estendem por quilômetros. Essas descobertas, feitas através de uma combinação de escavações meticulosas e tecnologias de ponta, estão reescrevendo capítulos inteiros da nossa história. Imagine caminhar por um túnel escavado à mão há mais de 3.000 anos, que se abre para uma câmara tão vasta que poderia abrigar um edifício moderno. Imagine redes de passagens que conectam áreas residenciais, templos e sistemas de armazenamento de água. Tudo construído com uma precisão de engenharia que parece impossível para a época. É exatamente isso que pesquisadores estão encontrando. E a escala dessas estruturas é o que mais intriga a comunidade científica. Elas são muito maiores, mais complexas e mais antigas do que se pensava ser possível. Isso nos força a perguntar: por que civilizações antigas investiram tanto esforço e recursos para construir no subsolo? O que os levou a escavar a rocha sólida para criar esses labirintos monumentais? Seria por defesa, por razões religiosas ou por algo que ainda não conseguimos compreender? A verdade é que cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas, nos empurrando para os limites do nosso conhecimento sobre o passado. Durante décadas, a arqueologia no Oriente Médio concentrou-se no que estava na superfície: templos imponentes, palácios e cidades muradas. O subsolo era visto principalmente como um local para sepultamentos. No entanto, pistas de algo muito maior sempre estiveram lá, escondidas em textos antigos e no folclore local. Mas foi somente com o advento de tecnologias como o georradar, ou GPR, e a tomografia de resistividade elétrica que os arqueólogos puderam, literalmente, enxergar através do solo. Essas ferramentas criam mapas tridimensionais do que está enterrado, revelando anomalias que indicam a presença de estruturas vazias, como câmaras e túneis, sem a necessidade de escavar um único centímetro de terra. O que esses escaneamentos revelaram foi chocante. Sob cidades antigas conhecidas, como as da região da Anatólia, na atual Turquia, ou em áreas da Mesopotâmia, foram detectadas redes subterrâneas de uma escala inimaginável. Quando as equipes de escavação finalmente entraram nesses locais, a realidade superou todas as expectativas. Eles encontraram níveis sobre níveis de construções, alguns chegando a mais de 80 metros de profundidade. São complexos com sistemas de ventilação, poços de água que alcançam lençóis freáticos profundos, estábulos, armazéns de grãos e até mesmo espaços que parecem ser igrejas ou templos. Um dos exemplos mais famosos é Derinkuyu, na Capadócia, uma cidade subterrânea capaz de abrigar cerca de 20.000 pessoas, junto com seu gado e suprimentos. Mas Derinkuyu não está sozinha. Dezenas de outras cidades semelhantes foram encontradas na mesma região, e novas descobertas continuam a surgir em todo o Oriente Médio, cada uma com suas próprias características únicas. A grande questão que paira sobre essas descobertas é o propósito. Por que construir para baixo e não para cima? A teoria mais aceita é a de defesa. O subsolo oferecia um refúgio impenetrável contra invasores e condições climáticas extremas. Em uma região marcada por séculos de conflitos, ter a capacidade de mover toda uma população para um local seguro e invisível seria uma vantagem estratégica imensa. As entradas para muitas dessas cidades subterrâneas são discretas, facilmente escondidas e defendidas por enormes portas de pedras circulares, que só podiam ser movidas por dentro. Isso sugere um planejamento cuidadoso para a proteção contra um inimigo externo. Em tempos de paz, esses espaços poderiam servir como armazéns gigantes, mantendo alimentos e água frescos
graças à temperatura constante do subsolo, uma vantagem crucial em um clima árido. No entanto, a explicação defensiva não cobre tudo. A presença de espaços elaborados, que parecem ter função cerimonial ou religiosa, sugere que essas estruturas eram mais do que simples abrigos. Em alguns complexos, foram encontradas salas com acústica particular, altares e entalhes simbólicos, indicando que a vida espiritual também acontecia nas profundezas. Isso leva a uma outra linha de pensamento. Talvez a construção subterrânea tivesse um significado cosmológico. Em muitas culturas antigas, o submundo era um lugar poderoso, associado tanto à morte quanto ao renascimento, à fertilidade da terra e aos deuses quetônicos. Construir no subsolo poderia ser uma forma de se conectar com essas forças, de buscar proteção espiritual ou de realizar rituais importantes longe dos olhos do mundo. O mistério se aprofunda quando consideramos quem construiu essas maravilhas e como. A datação de muitas dessas estruturas as coloca em períodos muito antigos, alguns remontando à Idade do Bronze, há mais de 3.000 anos. Naquela época, as ferramentas eram primitivas, feitas de pedra, osso e metais macios como o cobre. Como então foi possível escavar milhões de toneladas de rocha vulcânica, conhecida como tufo, com tamanha precisão? A rocha de tufo é relativamente macia quando exposta pela primeira vez, mas endurece com o contato com o ar. Isso significa que o trabalho precisava ser rápido e eficiente. A escala do trabalho necessário para criar apenas uma dessas cidades é monumental, exigindo o esforço coordenado de milhares de pessoas ao longo de gerações. Isso implica uma sociedade altamente organizada, com conhecimento avançado de geologia, engenharia e logística, muito além do que tradicionalmente atribuímos às civilizações daquele período. Quem eram esses engenheiros antigos? Alguns pesquisadores acreditam que os hititas, um poderoso império da Idade do Bronze, podem ter iniciado a construção de algumas das primeiras cidades subterrâneas na Anatólia. Outros sugerem que foram os frígios que vieram depois. No entanto, muitas dessas cidades foram expandidas e utilizadas por sucessivas civilizações ao longo dos séculos, incluindo os primeiros cristãos, que as usaram para se esconder da perseguição romana. Cada cultura deixou sua marca, adicionando novos níveis e adaptando os espaços às suas necessidades, criando um palimpsesto arqueológico complexo que os pesquisadores ainda estão tentando decifrar. A verdade é que a autoria original de muitas dessas estruturas permanece um enigma. Não há inscrições claras que digam "nós construímos isso". O conhecimento parece ter sido passado de geração em geração, talvez como um segredo sagrado. A tecnologia moderna não apenas nos ajudou a encontrar esses locais, mas também a explorá-los com segurança. Robôs equipados com câmeras e sensores a laser são enviados para túneis muito estreitos ou instáveis para a exploração humana, mapeando o desconhecido e revelando a verdadeira extensão desses labirintos. A análise química dos resíduos encontrados nas paredes e no chão pode nos dizer o que era armazenado, que tipo de atividades aconteciam em cada sala, e até mesmo fornecer pistas sobre a dieta e a saúde de seus habitantes. O estudo dos sistemas de ventilação, por exemplo, revela um entendimento sofisticado de dinâmica de fluidos. Poços de ar verticais, alguns com mais de 50 metros de profundidade, foram escavados para garantir um fluxo constante de ar fresco, até os níveis mais baixos um feito de engenharia notável que garantia a sobrevivência de milhares de pessoas no subsolo por longos períodos. Da mesma forma, os sistemas de água eram geniais. Além dos poços, canais eram escavados para coletar e direcionar a água da chuva, enchendo cisternas que poderiam sustentar a comunidade durante um cerco prolongado. Tudo isso aponta para uma sociedade com uma capacidade de planejamento de longo prazo e um conhecimento prático que desafia nossas concepções sobre o mundo antigo. Eles não estavam apenas cavando buracos, estavam projetando e construindo ambientes subterrâneos sustentáveis e resilientes. O debate científico atual é vibrante e multifacetado. De um lado estão os arqueólogos que defendem a visão funcionalista. As cidades eram principalmente abrigos pragmáticos. Do outro,
estão aqueles que veem um propósito simbólico e religioso mais profundo. E há também teorias mais marginais, que especulam sobre conhecimentos perdidos ou até mesmo influências externas. O que é inegável é que essas estruturas mostram que as civilizações antigas eram muito mais complexas e capazes do que imaginávamos. Elas dominavam a engenharia subterrânea de uma forma que só estamos começando a entender. Cada nova descoberta, cada túnel explorado, nos afasta da imagem simplista de um passado primitivo e nos aproxima de uma visão de nossos ancestrais como pessoas inovadoras, resilientes e engenhosas, capazes de feitos extraordinários que ainda hoje nos deixam maravilhados. O solo do Oriente Médio ainda guarda inúmeros segredos. As estruturas que já encontramos podem ser apenas a ponta do iceberg, a entrada para um mundo subterrâneo ainda mais vasto e antigo, esperando para ser redescoberto. A exploração continua, e a cada dia estamos mais perto de desvendar os mistérios dessas gigantescas cidades perdidas sob a terra. Essas estruturas mostram que antigas civilizações eram muito mais complexas do que imaginávamos. Se você gosta de mistérios reais, ciência e descobertas que desafiam a história, se inscreva nos Segredos da Terra, deixe o like e comenta o que mais te surpreendeu. Lembra, tem vídeo novo todos os dias, às 6 da tarde.